Olá, tudo bem? Meu nome é Murilo Monteiro, do Falando de BPM. O assunto de hoje é Lean BPM ou BPM Ágil. Assunto sugerido pelo meu amigo Daniel. Obrigado, Daniel. Vamos começar pelo ciclo de vida do modelo tradicional e do modelo ágil. Qual que é a diferença do ciclo de vida? Nenhuma. O ciclo de vida é exatamente o mesmo, né? O ciclo meu ciclo sugerido, né? A gente começa com planejar, analisar, desenhar, implementar, monitorar e refinar, né? A diferença aí entre o modelo tradicional e o modelo ágil é como você vai propor essas fases, né? Como que você vai conduzir, né, o seu mapeamento em cima desse ciclo de vida. Vamos falar mais um pouquinho. Vamos lá. Na abordagem ágil, da modelagem de processo, né, o BPM ágil, o que a gente tem como diferente, né? É a sugestão de utilizar as metodologias ágeis, né, como XP, Kanban, Scrum, né? Utilizar as mesmas abordagens para o desenho de processo, né, para todas as fases do ciclo de desenho de processo, né, todo o ciclo de BPM, né. O que a gente pode fazer, né, qual é a minha sugestão, né, para você que está começando nesse mundo aí de BPM ágil? Primeiro, se inserir, né, nesse contexto, né, procurar estudar sobre as metodologias ágeis aí que existem disponíveis no mercado. Hoje mais utilizados, né, são o Kanban, né, eu particularmente gosto muito, e o Scrum também, que também sou estudioso da área. Mas aqui para o nosso contexto, né, de BPM, a minha sugestão, né, é mais focado em backlog de processo, né, você inserir essa característica para o teu processo, né, colocando um backlog de processo e backlog de sprint, né. Também é interessante você ter, né, já mapeado quais são as suas ferramentas, né, a sua toolkit. O que você entrega, né, quais são os seus entregáveis possíveis, né, como você começa com as is, passa para o to be, em cima desse as is e to be você já pode fazer uma matriz GUT, né, uma matriz de responsabilidade, um diagrama de detalhamento de processo, né, e atividades. Quais são as ferramentas quais são os artefatos que realmente você entrega junto com o seu mapeamento de processo, né? Junto disso, a gente também insere o conceito de priorização de backlog, né? E também aí é um conceito que já uma forma, né, de mapear processos que eu já venho desde o tradicional, que é fazendo imersões, né, com a área e fazendo uma modelagem colaborativa, né? E como colocar isso na prática, né? Como que a gente pode colocar o BPM ágil, né, no nosso dia a dia? Bom, vamos lá. Cria um backlog de processos, né? Você tem que ter bem certo quais são os processos, né, que você precisa fazer esse mapeamento. Pelo menos o nome dos processos você tem que saber, né? Feita essa priorização, eu já estou falando do próximo passo. Feito esse backlog de processo, sente com o seu cliente e faça a priorização desse backlog, né? Criada essa priorização do backlog, junto com aquele passo anterior que eu falei, né, de você saber qual é a tua toolkit, né, quais são os teus entregáveis, junto disso você vai fazer as sprints, né, sprint de processo, ou release, né, e aí também você vai determinar qual é o tamanho ideal para para essa sua sprint, né? Com base, claro, nos entregáveis que você vai fazer. Diz as boas práticas, né? Que
Tá entre ali 15 dias, né, um mês, mas vai depender do teu dia a dia, né, como a sua empresa se comporta, como o seu cliente se comporta, como que você agrega valor rapidamente para o seu cliente, né, esse tamanho ele é ajustável e não tem um número mágico, né, não existe isso. Reúna todo o time, né, que vai participar desse desenvolvimento, tanto desenvolvedores como analistas funcionais, analistas de processo, o seu cliente, e faça uma imersão nos assuntos que vão ser tratados, porque nada mais eficiente que você ter todo mundo com o conhecimento do que vai ser tratado. Isso é bem importante. É você fazer um workshop, né, ou fazer uma imersão ali para o cliente falar sobre o que vai ser mapeado. É muito importante você ter ciência e conhecimento, né, e possível você ir um pouquinho mais a fundo, né, falando pro analista de processo, né, ir um pouquinho mais a fundo sobre o processo que você vai mapear, né. Conhecimento nunca é demais, né. Realize aí mais uma vez uma sugestão, né? Nada que eu estou falando aqui é obrigatório, mas realize os seus desenhos de processo de uma forma colaborativa, né? A gente tem várias ferramentas que permitem fazer isso hoje em tempos de pandemia, né? Você pode abrir o Teams, pode abrir o Google Meet e fazer essa modelagem junto com o seu cliente, né? E o arquiteto, alguém que possa também participar desse momento. No meu caso, né, hoje na empresa que eu trabalho, é muito bom quando eu posso fazer esse mapeamento do processo junto do analista funcional. Isso facilita muito o entendimento dele, né, e também o meu, porque muitas das regras as regras funcionais, quando a gente está mapeando o processo, ele mesmo interrompe, fala, olha gente, eu acho que nesse caso aqui se comporta de uma outra forma, mas dando a sugestão para o cliente, né? impondo isso para o cliente, porque pode acabar interrompendo o processo criativo, né? Naquela hora daquele brainstorm que você está fazendo, né? Isso não é bacana também, né? Ter essas interrupções. Ao final desse mapeamento, é muito importante, faça a validação com seu cliente, valide. Se eu posso repetir mais uma vez, valide. E em cima agora já da abordagem ágil, faça diariamente reuniões para validar com todas as partes interessadas, né, dessa modelagem, a sugestão, né, da metodologia ágil, né, a daily, né, para você sempre ter todo mundo com a informação, nessa reunião você pode tirar os entraves, né, que cada pessoa dessa engrenagem possa ter problemas, né, possa estar enfrentando, e também você está equalizando as informações. Vamos lá? E quais são os ganhos em utilizar essa abordagem ágil, né? Primeiro, redução de custo, redução de prazo, ganho expressivo na qualidade das suas entregas e entregas mais rápidas, né? Por que você tem entrega mais rápida, né? Porque você não vai fazer todo o mapeamento de todos os processos. Você vai definir, claro, naquela sprint, quantos processos você vai fazer o detalhamento funcional desses mapeamentos e já vai fazer a alimentação, já vai fazer a validação com o seu cliente final, né? Então o cliente já está vendo o que você está fazendo de mapeamento. E, por consequência, se for um desenvolvimento de sistema, o final desse mapeamento, também o time de desenvolvimento já vai ter material para sair desenvolvendo, né? Ele já consegue mais rapidamente também validar o que foi desenhado, né? E todo mundo sai ganhando.
Bom, isso se repete em todas as fases do ciclo, né? Como eu tinha mencionado. Na fase de planejamento, você pode inserir todas as características da modelagem do desenvolvimento ágil, né? Na parte de análise, da mesma forma, você pode fazer reuniões com um time completo, você pode fazer as dailings. Na parte do desenho de processo, foi que a gente acabou de mencionar, né, que eu acabei de falar sobre como colocar em prática, né, o BPM ágil, né, na parte de implementar o processo, né, mesmo não sendo um desenvolvimento de sistemas, né, a implantação desse processo por muitas vezes, né, ele não é tão simples, então ele precisa ter uma alimentação, né, diária de informações, e nessa alimentação diária de informações você pode também realizar essas reuniões diárias, né, na parte de monitoramento, né, dos processos implantados, tenha sempre o seu cliente junto de você, e também, da mesma forma, é possível fazer o uso de metodologia ágil nesse processo. E não diferente do refinamento, né? Refinamento você pode também e deve utilizar de ferramentas ágeis nesses passos, né? Num próximo vídeo eu vou detalhar melhor nesse ciclo de vida quais as formas que a gente pode utilizar, quais são os entregáveis, né, que a gente pode fazer utilizando a metodologia ágil, né? Uma sugestão, né? Claro, tudo que eu falo aqui é sugestão. E até a próxima. Obrigado.